Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Luciana Sanches Mendes, eu sou professora da Universidade Federal Fluminense e esse é um vídeo que apresenta alguns metaplasmos por transformação. Eu não vou apresentar, não vou esgotar todos os metaplasmos por transformação. Esse vídeo é só para apresentar os mais importantes deles e também para mostrar como é que vocês podem estudar os outros metaplasmos por adição e por supressão. Então, vamos lá. Esse primeiro metaplasma que eu vou apresentar aqui é um metaplasma que apareceu quando a gente estava vendo o vídeo sobre por que buzina é com Z e usina é com S, que é o metaplasma de sonorização. O que é bom dos metaplasmos de transformação é que eles têm nomes que lembram bem qual é o processo que está ocorrendo. Então, sonorização, o que quer dizer? Você tinha antes uma consoante que não era sonora e passa a ter uma consoante que é sonora. Então, aqui a gente tem P que passa a B, a gente tem T que passa a D e a gente tem K que passa a G. Então, esse é o metaplasma por sonorização. Aqui tem um outro metaplasma que se chama vocalização. Então, a forma de você pensar num recurso mnemônico para se lembrar dos processos pelos nomes dos processos é pensar vocalização. Eu tinha algo que não era uma vogal e passo a ter uma vogal. Então, eu tinha uma consoante que passa a ser uma vogal. E é isso que esses três dados têm em comum. Aqui eu tenho uma consoante que passa vogal, aqui eu tenho uma consoante que passa vogal e aqui eu também tenho uma consoante que passa vogal. Isso que é vocalização. Aqui desse lado a gente está vendo que o resultado vai ser justamente um ditongo, então isso aqui também pode se chamar de tongação. Então, em alguns casos, uma transformação, como daqui para cá, pode acabar levando mais de um nome. Isso se você quiser destacar que foi uma consoante que passou uma vogal, ou se você quer destacar que o resultado é um ditongo, né? Nesse caso aqui a gente tem a nasalização, então pensando nasalização quer dizer não era nasal, passa a ser nasal. Então aqui a gente tem neck, que dá nem, e aí você nasaliza, mirri, que dá min, e nasaliza, bonum, que dá bom e nasaliza. O contrário da nasalização é a desnasalização. Então, vejam só esses dados. Nesses dados, o primeiro processo é um processo de síncope. Então, vocês podem estudar aí os processos de supressão. Então, quando você tem supressão na posição do meio da palavra, isso se chama síncope. Então, da passagem daqui para cá, você tem síncope dessa consoante com nasalização da vogal. Então, a vogal recebe aqui um traço de nasal como se fosse um vestígio dessa consoante que esteve aqui em algum momento. Então, desse lado para cá é síncope, com nasalização da vogal. Mas daqui para cá, se a gente for observar, a gente perde a nasal. Então, a gente não fala lua, a gente fala lua. A gente retoma quando diz lunar, mas a gente fala lua. Então, desse processo, desta etapa para cá, a gente tem desnasalização. O mesmo aconteceu com boa e o mesmo aconteceu com por. Então, esse é o caso de desnasalização. Um caso que os alunos muitas vezes confundem é um caso de assimilação. Pensem que assimilação é assimilar um traço, pegar um traço de algum som vizinho ali que você assimila. Então, se a gente observar aqui mirabilha, quando esse ia aqui se transforma em A, isso está acontecendo por assimilação, porque ele tem um A aqui do lado. Então, mirar fica mará. É claro que tem outras mudanças na palavra, mas a gente vai ficar aqui no caso da vogal. O mesmo vai acontecer aqui. Então, a gente tem lacte. Vejam aqui, a gente tem também aquela vocalização de K para I. Por suposição, por hipótese, é isso que quer dizer esse asterisco. A gente passa por uma fase light e o A se assimila em E. O que quer dizer isso? Quer dizer que o A, ele, que é uma vogal aberta, que é uma vogal baixa, ela passa uma vogal média para ficar, vamos dizer, mais próxima do I. Ela assimila o traço de altura do I.
O mesmo caso acontece aqui em persona, pessoa. As gramáticas históricas falam que esse aqui é um caso de assimilação, dizendo que esse R aqui se transforma em S por assimilação desse outro S. Vejam que a gente sabe que esses dois S's registrados aqui, eles não estão marcando dois sons. Então, não é totalmente adequado falar em assimilação nesse caso de persona. Eu trouxe esse caso para cá para mostrar que muitas vezes o que a gramática histórica está mostrando é um processo mais ortográfico do que propriamente fonológico. Essa é uma questão que a gente sempre fala em sala de aula. É muito complicado dizer que a gente faz fonologia diacrônica em muitos momentos, porque como é que a gente vai ter resquício da pronúncia? Na verdade, os resquícios de pronúncia, as gravações, inscrições em parede são, inclusive, material muito valioso para a gente saber como que era a pronúncia. Mas então vejam que nesse caso é a gramática histórica incorrendo aí vamos dizer, numa confusão entre som e grafia, né? Então ela vai dizer que de persona para pessoa tem a assimilação, mas vejam que a diferença entre persona e pessoa, o que há na verdade é uma síncope desse som R. Aqui eu trouxe um exemplo que os alunos adoram. Essa frase está escrita numa parede no bloco A aqui no campus do Graguatá. Não dê piteco em opressão que você não sofre. Os alunos vieram me trazer esse exemplo justamente porque tem alguém que nessa mesma inscrição escreveu aqui embaixo pitaco. Então, tendo em vista que suponhamos que a palavra seja pitaco e ela passa a piteco, esse é um caso de assimilação um pouco parecido até com um caso que a gente viu do leite leite. Em que sentido? No sentido de que a vogal passa de uma vogal. Então, esse A aqui que a gente tem, ele passa a E, e é isso que está acontecendo, né? Ele passa a E de pitaco para piteco, porque esse I é alto e esse O é médio. Então, vejam só, se a gente retomar aqui o trapézio, aqui simplificado num triângulo de vogais, o que vocês vão ver aqui é que o A é uma vogal baixa, né? Uma vogal aberta. O maxilar está baixo. Enquanto que o I do Pi, ele está aqui, e o O, a gente sabe que a átona final vai estar aqui entre esse O e esse U. Então, o que acontece? Esse A passa para E para assimilar, então, assimilando, desculpem, o traço de altura. Um outro caso que às vezes cria confusão é o caso de dissimilação, porque dissimilação é o contrário da assimilação, é quando um som muda para ficar diferente em relação a um traço de um som vizinho. Vejam o caso de lílio. Em lílio, o que a gente tem aqui é um L do lado de um L, e esse L vira R para dissimilar, para ficar diferente. Guardem então esse recurso mnemônico diferente, dissimilação, para ficar diferente do L que já existia na palavra. A mesma coisa acontece no caso de membrar, que vem de memorare, em que você tem aqui várias bilabiais, aqui é nasal, tem uma bilabial B aqui, e aí esse M, ele dissimila em L para ficar diferente dessa bilabial que já havia na palavra. Um caso que é interessante, quase parece estranho pra gente, é o caso de rodondo. Rodondo, veja, elas tinham vogais bastante similares, apesar da gente saber que, então, que esse O aqui, quando é átono e tônico, ele é pronunciado de forma um pouco diferente, mas veja, você tem rodondo. Se você fizer aí na sua casa, você vai ver que elas são todas arredondadas, né? Então, veja que elas estariam de forma bastante harmônica, mas por algum motivo, então, esse O dissimila para ficar diferente das outras vogais arredondadas, e aí você tem redondo. Façam aí baixinho, só para você ver o que acontece com a articulação dos seus lábios. Como é que você faz uma arredondada quando faz rodondo, todas as arredondadas, e depois redondo. Um outro caso bastante comum que a gente vê é o de palatalização ou palatização. Isso depende
do livro que você está usando. Esse é um caso em que a gente tem a criação, o surgimento, o aparecimento dessas novas consoantes, né, como nhá, lhá e chá, que são produzidas na região do palato. Então, elas são consoantes que não havia em latim, elas são inovações, são consoantes novas, e elas, então, toda vez que você encontra qualquer mudança que faça o surgimento de uma dessas consoantes, essa mudança, esse processo vai se chamar palatalização. Aqui a gente tem um caso de ditongação, então sempre lembrando, eu coloquei esses casos para mostrar que o que é uma ditongação? Não havia um ditongo antes e passa a ter um ditongo. Então nesse caso aqui tem 3 casos muito diferentes um do outro. Um é o caso em que você tem primeiro síncope desse lã intervocálico, depois você fica com alguma coisa como um hiato, como mal, e aí você então faz esse O virar uma semivogal e aí você tem um ditongo mal. No caso de arena, o que vai acontecer, de novo aqui, vai acontecer uma síncope, aí você vai ter um hiato, areia, e aí você tem a inserção. Veja que aqui não é uma mudança, né? É uma adição. Mas mesmo assim você pode chamar isso de uma ditongação, porque você cria como produz um ditongo como efeito. O mesmo caso acontece aqui em estou. Eu adoro esse exemplo, porque ele quase parece o jeito com que a gente escreve no WhatsApp, mas aqui a gente vai ter inserção de uma vogal nessa posição, porque a gente não tem mais esse tipo de início de palavras. Então vai aparecer um E e aqui esse O vai ganhar então uma semivogal e aí essa sílaba então também se torna um ditongo, por isso ditongação. Monotongação é o contrário, né? Então às vezes a gente tem assimilação, dissimilação, ditongação, monotongação. Monotongação, vejam, são casos em que você tem um ditongo, como nesse caso aqui, fruito e passa a fruto, luta e passa a luta e assim por diante. Nesse caso aqui, curioso, que primeiro você tem o que a gente já viu de vocalização, o K vira I, o K vira I, e depois, em seguida, você vai ter a monotongação. Monotongação também a gente vai encontrar naqueles casos de alguns ditongos que vão se transformar em uma vogal apenas. Então, esse também é um caso chamado nas gramáticas históricas de monotongação. Aqui eu estou apresentando também o caso de rotacismo, para mostrar, vocês já devem ter visto isso quando viram fonologia sincrônica, é um caso que é bastante comum na variação, né, de pessoas que falam Flamengo em vez de Flamengo. É importante a gente ter em vista que rotacismo, então, que é essa troca de lã por rã, já estava, então, é previsto na história da língua, então você tem blanco, branco, clavo, cravo e assim por diante. Então, esse é o rotacismo. O outro caso que a gente tem é o caso de lambidacismo, que é o caso em quando você tem um rã que é pronunciado lã. Algumas gramáticas históricas chamam tudo de rotacismo, mas eu achei interessante trazer aqui o lambidacismo também. Então, quando um falante troca rã por lã, como em problema, fazendo problema, veja que aqui também acaba se tornando um caso de assimilação, porque você tem uma consoante com L aqui, que faz você assimilar para uma consoante com L aqui. Por último, aqui a degeneração é um nome específico para os casos em que a gente tem troca de b por v. Então, faba, fava, pópulo, esse caso é bem interessante, porque p vai virar b por sonorização, que foi o primeiro metaplasmo que a gente viu, e em seguida b vira v por degeneração, mas a gente sabe que aquilo que é do povo é popular, daí a gente retoma a raiz etimológica. Vou deixar aqui para você um último quadro com vários metaplasmos de variação, de metaplasmos da atualidade, para você ver se você consegue identificar todos eles. Dê uma pausa aí no vídeo e veja se você consegue identificar esses metaplasmos. Bons estudos, pessoal!